Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de começarmos a palavra, quero te pedir para se inscrever, curtir, comentar e compartilhar os nossos conteúdos. Falamos aqui sobre o Senhor, sobre aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas, sobre aquilo que Ele pode ser e a transformação que o Evangelho dele causa em nossas vidas. Então, quando você faz toda essa movimentação, o YouTube entende que é um assunto interessante e vai compartilhar com mais pessoas. Então, conto com você, hein? Vai ser mais delongas, vamos dar continuidade à nossa série Êxodo, porque eu tenho certeza que o Senhor ainda tem muito para nos falar e mudar em nossas vidas. Vamos para a palavra? A nossa leitura de hoje, ela está em Êxodo 16, eu vou ler a partir do 4, possivelmente até o 10. Mas vamos ler até onde o Senhor realmente direcionar aqui. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. Escuta, não esqueçam dessa parte, hein? No sexto dia, prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolheram aos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: hoje à tarde, vocês saberão que foi o Senhor que os tirou da terra do Egito, e pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós, para que vocês fiquem murmurando contra nós? Moisés continuou: e isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhe der carne para comer e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor viu as murmurações com que vocês se queixam contra ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Então Moisés disse a Arão: diga a toda a congregação dos filhos de Israel: chegue-se à presença do Senhor, pois ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava, a toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. O título aqui na minha Bíblia está: Deus manda o maná. E mais continuando, Deus manda as codornizes. Tem muitas partes interessantes que nós podemos trazer hoje para as nossas para a nossa meditação. Mas eu quero que, mais uma vez, ler uma parte aqui que está escrito no 4, que o Senhor fala: eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. Primeira. A segunda é... Deixa eu ver. Tá. Vamos ler o 7. Pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque ele ouviu a murmuração de vocês contra o Senhor. E é isso. Vamos ver só isso aqui. Se algo me tocar, eu volto aqui à leitura. Vamos recapitular rapidinho, para quem não está assim, não está entendendo muito. Chegamos à parte do povo estar no deserto. Como já foi falado anteriormente, esse povo de Israel foi liberto do Egito, da escravidão. O Senhor mandou as pragas, Faraó libertou o povo, e aí, chegando ali perto do Mar Vermelho, o Senhor abriu o mar, o povo passou. Chegamos em Mara, aonde que a água era amarga, e aí o Senhor transformou a água doce para que eles pudessem beber. Chegamos num ponto agora específico aonde que o povo começa a reclamar da falta de comida.
E hoje eu quero atentar em dois pontos aparentemente são pontos distintos, mas que vocês vão entender um pouco mais para frente. Primeiro, eu quero atentar hoje pela reclamação do povo. E segundo, sobre a provisão de Deus. Tem como falar sobre reclamação e provisão? Tem sim. É muito importante sermos gratos pela provisão que Deus está fazendo em nossas vidas. O Senhor vê a reclamação do povo. Moisés deixa claro para o povo: vocês não estão reclamando contra mim nem contra Arão, não. Vocês estão reclamando contra Deus, contra o Senhor, aquele que livrou vocês do Egito, aquele que livrou vocês da escravidão. E há algumas palavras atrás, eu falava que o Senhor queria fazer a prova com o seu povo. E mais uma vez nós vemos nessa passagem o Senhor falando: olha, eu vou mandar para vocês alimentos, estou parafraseando, todos os dias, mas vocês não podem guardar por dias para frente. Na sexta-feira vocês guardem para mais, porque no sábado eles guardavam sábado, e aí vocês pegam o dobro, porque sábado não vai ter. Mas que vocês sigam as minhas leis, eu quero ver que vocês seguem. E o Senhor fez tudo conforme Ele falou, mandou o pão, que é o maná, mandou as cordonizes, que era a carne que foi prometido. Só que no sábado, o povo saiu para ver se tinha algo. E eu vou falar com vocês, não tinha. E aí entramos em uma parte sobre a incredulidade do povo de Israel. Um povo que viu tudo aquilo que Deus tinha feito para poder livrar eles, estava colocando em xeque se o Senhor realmente estava falando a verdade em relação: vai chover mesmo? Vai cair mesmo do céu um pão hoje? E não caiu. Ou quando também aqueles que o Senhor falava: olha, pega alimento que dure no dia, não guardem porque vai estragar, no dia seguinte vou mandar de novo. E o que acontecia? O povo guardava, estragava, e no dia seguinte tinha lá. Por quê? O povo estava vivendo, de certa forma, uma incredulidade. Trazendo para nós, aí nós já vamos entrar um pouco já na parte da provisão. O Senhor nos promete o maná, as cordonizes, era a provisão que o Senhor estava mandando para eles durante o deserto. Esse povo ficou no deserto 40 anos, imagine isso. Mas sabe mais o que é interessante? Que durante 40 anos que eles ficaram no deserto, não faltaram nada para eles. Tudo que eles precisavam, alimento, a roupa, gente, se mantinha no corpo deles intacto. A roupa, alimento, à noite tinha a coluna de fogo para esquentar eles, tinha a coluna que direcionava eles também durante o dia, protegiam eles também, tinha água, né? Sempre que eles tinham sede, o Senhor provia ali a água para eles. E aí eu já entro num momento muito importante. Você pode estar no deserto, mas Deus não deixa faltar nada no seu deserto. Deus te dá o necessário para você sobreviver às advertências, às dificuldades e o que você está passando. Mesmo que você seja incrédulo, mesmo que você murmure, e olha, o Senhor não gosta de murmuração. Não é à toa que o que aparentemente, se eu não me engano, era para durar 40 dias, duraram 40 anos. Porque eles murmuraram tanto. Mas a murmuração, ela não é só uma murmuração simples. A murmuração, ela já chega um pouco com aquele sentimento de incredulidade. E como está escrito na palavra, que é necessário que aqueles que se acheguem no Senhor reconheçam que Ele é galardoador,
Resumindo, é necessário que aqueles que cheguem ao Senhor confiem, acredite que Ele pode fazer, que Ele pode mudar a história da sua vida, que Ele pode te libertar, que Ele pode te salvar. E quando você murmura, você está deixando isso de lado. Você está deixando a soberania do Senhor e focando nas adversidades do que está acontecendo. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós elevemos os meus olhos para o monte de onde vem o meu socorro. O Senhor quer que você confie nele, mesmo que tudo diz que não. Você tá louco? Eu tô falando sério, gente. E eu estou não só falando com vocês, mas isso também está me impactando de uma forma, porque eu estou vivendo algo que a circunstância, tudo diz que não. Mas a promessa que o Senhor fez na minha vida, que eu conheço, que eu acredito, é maior do que as adversidades que diz não vai acontecer. Mas olha, o Senhor é tão bom, Ele é tão cuidadoso, que o deserto foi uma preparação para o povo, para o que eles iriam enfrentar quando eles passassem os muros de Jericó e entrassem na terra prometida. Mas isso é uma história para outro dia. Hoje eu quero te atentar a você ser incrédulo à promessa do Senhor. A incredulidade que Deus pode fazer te impede de viver o sobrenatural de Deus. Sabe, você está falando que a gente tem que confiar mesmo que tudo que diz que não? Sim! Está escrito. Tudo o que pedir em meu nome eu vos farei, para que o Filho do Homem seja glorificado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas aí tá bom, tudo que eu pedir vai acontecer? Não. Não. Bem sei eu os planos que eu tenho sobre vós. Planos de vida, não plano de morte. Se for algo que for para acabar, destruir a sua vida, Deus não vai fazer. Mas se for uma promessa que trará frutos, algo que o Senhor prometeu para você, pode ter certeza, é agora. Hoje eu não estou atentando o eu vou pedir, Deus vai fazer. Não, hoje eu estou atentando às promessas de Deus. Êxodo é um livro incrível. O que o Senhor fez na vida daquele povo de Israel é admirável, é maravilhoso. Um povo que mesmo que murmurava, mesmo que quando Moisés subiu lá para fazer as tábuas, fez o bezerro de ouro, o Senhor não deixou aquele povo. Em momento algum faltou algo para o povo, porque o Senhor, Ele proviu o maná, a cordonizes, a água, a coluna de fogo, seja o que for, o que eles precisavam, o Senhor provia. Porque a promessa, a fidelidade não está em nós, meu amado, está em Cristo. Mesmo que sejamos infiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Isso é escrito na palavra do Senhor, resumindo, olha, eu não sou fiel não, eu reclamo mesmo, eu murmuro mesmo, mas Ele é fiel porque Ele não nega a sua natureza, porque se Ele está falando assim, se eu prometi, eu vou cumprir. Está escrito lá, se eu não me engano, em Isaías, que as palavras do Senhor, nenhuma volta vazia, que tudo aquilo que Ele falou vai se cumprir, então não tem o que eu contestar. Ele não está indo, Ele não está fazendo, porque o povo é bonzinho, não, Ele está falando assim, olha, eu estou provendo, eu estou fazendo, não porque vocês estão sendo fiel, não, mas porque eu sou fiel, eu amo vocês, e se eu farei que vou cumprir, é porque eu vou cumprir. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. E Deus proveu tudo que o povo precisava no deserto. Mesmo que eles murmurassem. Não reclame, não murmure, tá difícil, ô Senhor Jesus, me ajuda. Mas aí eu chego numa parte muito importante, que a provisão do Senhor não é a promessa que Ele tem para a sua vida. Como assim, Sara? Você tá doida? Não. A provisão do Senhor é para você passar o deserto,
para você chegar na terra prometida. Ou melhor, a provisão é algo que o Senhor está te proporcionando para te dar um gás. É necessário. É necessário comer para passar o deserto, é necessário tomar uma água para passar o deserto, é necessário uma coluna de fogo porque à noite faz frio. O Senhor pensa em tudo. Mas a provisão, ela não é a promessa. A provisão, ela vai acabar um dia, como a provisão daquele povo acabou. No momento que eles chegaram à terra prometida. Eu estou falando com você porque você está falando isso. Porque hoje eu quero falar sobre um povo que murmura. Mas também uma parte que você não pode se acostumar. Também com o maná e com as cordanices. Por que eu não posso me acostumar? Porque um dia elas vão acabar. Mas pelo um lado bom, quando a provisão cessa, quer dizer que a promessa está logo ali. Hoje eu quero te dizer para confiar em Deus, independente do que acontecer. Se está tudo dizendo que não, eu confio em Deus. Se está tudo dizendo que você é louco de confiar, eu vou ser louco, eu confio em Deus. Se está tudo dizendo que você vai fracassar, pera, Jesus disse que eu sou mais do que vencedor e eu vou chegar lá, eu vou confiar. Se as pessoas não veem o seu potencial, pera, eu sou amada, eu sou escolhida. O Senhor me teceste no ventre da minha mãe de forma assombrosa. Então quer dizer que o Senhor me formou, então eu sou importante. Mas não acostume com a provisão. Ela é temporária. Porque Deus sabe que você precisa dela para passar os dias difíceis. Porque sem a provisão de Deus a gente não aguentava, não. Eu vou falar com você. Sem a provisão de Deus, o povo não ia aguentar 40 dias no deserto. Imagina, a água deles acabaram. Acabaram a água. Posso ver esse copo aqui acabou, mas ali em casa tem uma água ali. E quando não tiver? O alimento iria acabar. O frio eles ia passar de noite. Sem Deus é impossível vencer o deserto. Sem Deus é impossível vencer a adversidade. Sem Deus é impossível ter a salvação eterna. Sem Deus não somos nada, porque necessitamos dele. Só que às vezes nós estamos tão focados nas coisas externas que esquecemos que se temos ele, já temos tudo o que precisamos. Aquele povo murmurador, que às vezes nós somos também, se esqueceu por um momento que o Deus a qual eles estavam murmurando é o mesmo Deus que na frente deles abriram um mar para eles passarem. É aquele Deus que fez uma água amarga se tornar doce, para que eles pudessem beber. Eles não sabiam, talvez naquele momento, mas eles já tinham tudo que eles precisavam. Eles tinham o poderoso Deus ao lado deles. A provisão um dia vai cessar, mas não liga não, tá? Porque quando ela cessar, a sua promessa está chegando. Mas enquanto ela não cessa, enquanto a promessa não chegue, não murmure. Porque esse povo mais pra frente, vou falar com vocês, eles também começaram a dar uma reclamadinha até da comida. Até da comidinha eles começaram a reclamar. Mas eles mal sabiam que eles já tinham tudo que eles precisavam para passar o deserto. E eu não estou falando da cordonice, eu não estou falando do maná, e eu não estou falando da coluna de fogo, ou da coluna que direcionava eles durante o dia, da roupa que nascia no corpo que se mantinha no corpo deles. Não. Eu não estou falando de nada disso. De nada externo. Eu estou falando de Deus. O que eles precisavam para vencer o deserto era Deus.
O que você precisa na sua vida é Deus. E eu não estou sendo religiosa demais, não. É a pura verdade em que o mundo não conta para você. O mundo conta uma crença que você precisa de festas para ser feliz. O mundo prega para vocês que vocês precisam de amigos para vocês não se sentirem solitários. O mundo prega que eu preciso ter alguém do meu lado para me ser feliz. O mundo prega que eu preciso de um dinheiro para a felicidade bater na minha porta. O mundo prega que você precisa do externo para o seu interno estar contente. Mas ei, vou te contar uma verdade. A única solução para tudo na sua vida se chama Jesus Cristo. É isso que o mundo não prega. É isso que o inimigo não quer que você saiba. Que você não precisa do inimigo para ser feliz. Você não precisa das coisas que ele te oferece, não. Você precisa apenas de Jesus Cristo. Apenas de Jesus Cristo. Apenas de Jesus Cristo, meu amado. Porque com ele, mesmo que o barco balance, como a gente pode ver nas passagens dos discípulos, né, que estão ao mar, Jesus acalma a tempestade. Mesmo que você conheça alguém que esteja morto igual o Lázaro, Jesus traz de volta a vida. Nossa! Mesmo que falte um vinho em um casamento, Jesus transforma a água em vinho. Mesmo que você esteja em uma cruz, condenado por ser um ladrão, Jesus olha para você e diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Sabe por quê? Só Jesus podia salvar aquele ladrão da cruz. E mais importante, o inimigo já nos tinha na mão dele. E o único que podia tirar a chave da vida da mão dele se chamava Jesus Cristo. E no momento que ele fala, está consumado naquela cruz, é ele mostrando: ei, era o que vocês precisavam para viver. Agora vocês são livres. Vocês têm agora livre acesso ao Pai e a mim. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso quem fala é Jesus. Muito interessante. De uma passagem de um povo murmurador e de uma provisão de Deus, nós tiramos que, olha, a nossa terra prometida espiritualmente falando é Nova Jerusalém, não é? Quando Jesus morre na cruz do Calvário, era, digamos assim, o Senhor falando: vocês estão passando por um deserto, né? Vamos, digamos assim, eu vou mandar, ou melhor, nós estávamos no Egito, nós estávamos na mão, digamos assim, que Faraó era o inimigo e o povo de Israel era o nosso, e o Egito era, vamos pôr assim, a parte ali do inimigo. Nós estávamos na mão do inimigo. Aí Deus fala assim: pera, vocês precisam de um libertador. Já sei que vocês precisam de Jesus Cristo. E no momento que Jesus Cristo morre naquela cruz, ele fala assim: olha, o que vocês precisavam para ser libertos do inimigo, vocês já têm. Agora caminhem só mais um pouco, que logo logo vocês chegarão na terra prometida, que é Nova Jerusalém. Mas só chegará lá aqueles que realmente terem um compromisso com Deus. Não murmure, meu amado. Jesus é bom demais
para escutar as nossas murmurações. Jesus é bom demais para nós, para escutar nossas reclamações. Quando você pensar em reclamar, pense: eu estou respirando, eu tenho saúde. E quem não tem saúde, Sara? Nossa, é verdade. Eu não tenho saúde. Eu estou no leito de hospital, eu tenho quem, né? A pessoa está com câncer, passando umas dificuldades, né? Eu vou falar com vocês, nós estávamos condenados. E se você hoje tem uma oportunidade e uma chance de passar a sua eternidade no céu, é porque Jesus veio. Então você já tem motivo suficiente para agradecer, mesmo com as adversidades. Queria falar com vocês uma coisa. Eu já dei um testemunho aqui e eu já estou quase chegando no finalzinho da pregação, não da palavra, que o meu pai era um pastor abençoadíssimo pelo que as pessoas falavam. Eu perdi meu pai com 6 meses de vida. Ele morreu de câncer, que é leucemia. E eu tinha motivos suficientes para murmurar. E eu vou falar com vocês, eu murmurei. Eu tinha motivos suficientes para dizer para Deus assim: olha, Deus, igual eu falava, meu pai orou para tantas pessoas, Deus. E muitas foram curadas. Por que o Senhor não podia curar ele também? Porque agora como eu vou fazer, Deus, para viver sem meu pai? Nos dias do pai, para mim, era doloroso. Mas a mesma forma que o Senhor provia para aquele povo maná, o Senhor provia todas as vezes o alento à minha alma, o conforto. E Ele me mostrou que Ele foi bondoso demais até aqui comigo. Eu poderia ser revoltada? Poderia. Perdi meu pai. Não vou acreditar mais em Deus. O Deus que cura não curou meu pai. O Deus que cura não curou meu pai. Mas olha, eu não olhei por esse lado. Eu olhei que o Deus que salva salvou meu pai. E o meu conforto é esse: que o Senhor se alegra na morte do justo. Então meu pai o serviu, então o Senhor se alegrou com a morte dele. E o Senhor cuidou de mim, da minha família até aqui. Então quando você pensar em momentos de murmuração, pense: Deus me dá tudo o que eu preciso para sobreviver. E olha, eu e minha família passamos muita dificuldade, mas Deus nos deu tudo o que nós precisávamos para viver. Mas eu vou contar para vocês uma coisa. Quando chegamos na Terra Prometida, o maná cessou. Mas hoje vivemos a graça grandiosa de Deus. O final da história é que o Senhor cumpriu a promessa dele. Todos os dias tinha um alimento para eles, exceto o sábado, né? Porque eles guardavam o sábado. O Senhor te dá tudo o que você precisa naquele dia, naquela semana, naquele mês. Mas Ele só te pede uma coisa: confie em mim. Mas olha, o momento maná vai cessar. E quando ele cessar, é a hora de entrar na Terra Prometida. E não confunda maná com terra, tá? Porque ele cessa. Mas acredito eu que logo logo teremos essa palavra. Que o maná não é a Terra Prometida, mas aquilo que é necessário para você passar o deserto. Mas vamos orar, porque eu sinto que Deus já falou o que Ele queria falar. Meu amado Deus, meu amado Pai,
Jesus, meu amado amigo, Espírito Santo, meu Consolador. É tão lindo sentir a presença do Senhor, sentir o cuidado, sentir o conforto, sentir o consolo, a direção. Como é bom viver contigo, Deus. Me faltam palavras para te agradecer, porque por mais que eu perdi, é muito louco. O que é mais importante, eu já ganhei, que é a minha salvação. O Senhor foi o Deus da salvação da minha família. Seja o Deus da salvação na vida de cada pessoa que está vendo essa palavra, Pai. De cada pessoa que está escutando. Germine a tua palavra no coração dessas pessoas, Pai. Eu não tenho poder de convencimento. Como Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Quem dá o crescimento, quem realmente faz o convencimento é o Senhor, Pai. A nossa parte é falar do que o Senhor pode fazer na vida dessas pessoas. Convença-os, mostre para eles, Pai, que se eles tiverem o Senhor, eles já têm tudo que eles precisam. Mas, Senhor, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Obrigado por ter me alcançado, ter me salvado. E obrigado por essa pessoa que está vendo esse vídeo hoje. Alcance-os também com salvação, com libertação, com transformação. Seja na vida deles o que eles precisam. E o mais importante, mostre para eles que o único que pode salvá-los é o Senhor. Mas obrigado, Pai, pela oportunidade de falar do Senhor e escutar sobre o Senhor. Amém. Mas estamos finalizando mais uma palavra. Estamos quase chegando ao fim da série Êxodo. Acredito que tem só as 2 palavras, mas eu ainda sei que o Senhor tem muito que falar pra gente. A gente tem muito que aprender ainda. Mas olha, você aí, ó. Você que pensa que está tudo acabado. Você que pensa que não tem solução para você. Você que pensa que as falas negativas sobre você é maiores e que você não aguenta mais. O fardo do Senhor é mais leve do que o seu. Entregue a sua vida para Deus e no mais Ele fará por você e para você. O mundo pode te fazer chorar e te abandonar, mas Jesus Cristo não te abandona, tá bom? Você sabe que é para você. Mas para todos, que o Senhor abençoe vocês. E não se esqueça, a provisão não é terra prometida, mas é o necessário para você passar pelo deserto. Tchau, tchau e até a próxima.